Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, ao vídeo 8 do Papo de Finanças. E no vídeo de hoje, galera, eu não vou continuar falando daquele livro. Hoje eu vou tocar em outro assunto. Eu queria falar sobre dois erros que a maioria das pessoas cometem e você precisa parar de cometer esses erros se você ainda estiver cometendo eles. O primeiro erro, galera, é comprar as coisas por impulso. Isso vai te prejudicar muito, no teu progresso de investimentos, assim, né? Se você gosta de investir, se você se propõe a investir, assim, se você quer se comprometer a investir, você precisa conseguir fazer com que sobre uma parte do teu dinheiro, né? E para poder sobrar uma parte do teu dinheiro, você precisa conseguir poupá-lo ele, né? Conseguir viver com menos do que você ganha, né? Conseguir pelo menos guardar uma parte. E também, para poder guardar uma parte, muitas pessoas têm dificuldade em conseguir guardar porque elas agem por impulso. Elas compram as coisas por impulso, elas saem na rua e vê alguma coisa, ela compra por impulso. Eu não sei vocês, galera, mas eu também, eu já comprei muitas coisas por impulso, de eu ver ali, de eu querer, e na verdade eu comprar e não, depois que eu tenho, eu ver que não é o que eu queria de verdade, ver que eu botei dinheiro fora. E isso é muito comum, porque as pessoas elas são muito imediatistas, né? Ainda mais aqui no Brasil. A nossa cultura é a cultura aquela cultura da ostentação, de ter as coisas, e a gente deve começar a tomar mais cuidado com esse tipo de gasto, porque, querendo ou não, é um gasto que quando você não se planeja, ele vira uma bola de neve, né? Que nem tem pessoas que usam muito o cartão de crédito para comprar as coisas e no final das contas, às vezes acabam se endividando e entra num buraco e não consegue sair. E é por isso que a gente tem que sempre tomar cuidado em comprar as coisas por impulso, tanto para gente quanto para outras pessoas. Às vezes você quer dar um presente para alguém, quer ser legal com uma pessoa e na verdade você está fazendo isso por um impulso que você não deveria fazer. Lógico, eu entendo, é muito bom a gente poder dar um presente para alguém, poder, né, demonstrar o que a gente sente pela pessoa próxima, né? E eu não digo que é errado você dar um presente, só que também você não precisa querer dar o mundo para uma pessoa quando você não tem condições de proporcionar isso. E assim, quando você tem um gasto que ele não é tão necessário, você está perdendo a oportunidade de deixar esse dinheiro investido. Porque a gente sabe que o dinheiro investido ele é uma bola de neve. Quanto mais você tem, mais rápido ele vai crescer. E, e no começo, principalmente, galera, é, esse tipo de atitude é muito ruim. Eu só fui conseguir juntar os meus primeiros R$ 5.000 quando eu consegui parar de gastar meu dinheiro com besteiras, com saída, com rolê, com um amigo, principalmente a amizade, é uma coisa assim que, querendo ou não, no final das contas, leva muito dinheiro da gente, porque se você tiver certas amizades, você vai acabar saindo. Sempre vai ter um amigo para te chamar, vamos tomar uma cerveja, vamos sair dar uma passeada, vamos numa lanchonete, vamos numa balada. E querendo ou não, galera, esses gastos, às vezes só por você não conseguir se controlar, você querer sair e não conseguir dizer não, isso é uma das coisas que te atrasa e te puxa muito para baixo, né? Então, assim, galera, tome muito cuidado com compras por impulso. Veja, antes de comprar qualquer coisa, antes de querer sair para um rolê, sempre se programe. Em tudo que você for gastar dinheiro financeiramente, tenta se programar. Você quer comprar, eu quero comprar, esse mês eu quero comprar uma calça nova. Beleza, se programa. Se não der, se você não for conseguir investir, deixa para outro mês. Porque querendo ou não, às vezes a gente tem a pressa de ter as coisas, mas a gente não tem a necessidade de ter as coisas. Então, se a gente conseguir sempre deixar para comprar mais para frente, aprender a se controlar, essa é uma grande lição que vai te ajudar muito a evoluir financeiramente, a conseguir investir.
Eu sei por experiência própria. Eu mesmo já gastei muito dinheiro à toa, já saí muito à toa. E hoje em dia, agora que eu estou investindo, eu penso, poxa, como eu era tolo, né? Como eu poderia ter gastado o dinheiro de uma forma bem melhor, né? Mas enfim, né? E a segunda solução, galera, que eu queria trazer para vocês aqui, e a segunda solução para falta de dinheiro que eu gostaria de trazer nesse vídeo, o segundo erro que a maioria das pessoas cometem é emprestar dinheiro. Galera, não empreste o seu dinheiro para ninguém. Não importa quão triste seja a história. Principalmente assim, se é uma pessoa que só falou contigo, só veio falar contigo pelo dinheiro. Se é uma pessoa assim que ela não vive junto contigo, se é uma pessoa que você conhece só de vista, ou se você se for só um amigo por aí, porque assim, galera, se ele não tem o dinheiro, é porque ele provavelmente ele não cuida das finanças dele. E se ele não cuida, ele vai viver toda a vida, ele vai estar com uma pindaíba. E a hora que tu der a mão para ele uma vez e ajudar essa pessoa, você automaticamente vai se obrigar a ajudar ela todas as vezes que ela tiver precisando. Porque a hora que tu não ajudar ela, vão dizer que tu não presta, que tu é um pau no cu, que que aí você se torna o ruim da história. Então, assim, o meu conselho é o seguinte: já corta logo o mal pela raiz. Não deixe o seu dinheiro na mão de outras pessoas, porque você vai acabar perdendo o dinheiro e vai acabar perdendo o amigo. Como eu tinha visto essa semana ali na internet, galera, é aquele negócio, né? Se você emprestou R$ 100 para uma pessoa e ela sumiu da tua vida, na verdade você pagou R$ 100 para se livrar daquela pessoa, né? E, na verdade, ainda até que R$ 100 para se livrar de uma pessoa ainda é barato, né? Para não ter essa incomodação. Só que assim, querendo ou não, você vai perder os R$ 100. Então, hoje em dia, eu tenho a consciência de que eu não empresto dinheiro para ninguém. Porque quando você precisa, dificilmente as pessoas vão te ajudar. E quando você tem a oferecer, aí todo mundo corre atrás, todo mundo quer uma fatia do bolo, só que ninguém se preocupa em cuidar do próprio bolso, cuidar da própria carteira, né? Então é o seguinte, galera, não caia em história triste de ninguém, por mais triste que seja a história. E o pior dessas histórias tristes é que, assim, quando se trata de, por exemplo, criança, ou pessoas que realmente precisam, necessitadas, eu não consigo não ajudar. Eu tenho sabe, eu não consigo não ajudar, eu tenho essa força de bondade dentro de mim que me obriga a ajudar. Só que assim, eu sempre avalio casos e casos, né? Se for um caso realmente que a pessoa, né, precisa e que não tem o que fazer, uma pessoa que realmente passa necessidades, tudo bem, eu não me importo. Mas agora, quando eu sei assim que é uma pessoa que simplesmente não cuida da vida financeira dela e tá achando que eu vou oferecer uma oportunidade, uma saída rápida, uma ajuda, ela vai cair do cavalo, porque esse negócio de emprestar dinheiro, eu já emprestei dinheiro algumas vezes e no final das contas, quando eu ia cobrar, eu ainda era o errado, eu ainda era o ruim. Então, assim, galera, não caia nessa história de emprestar dinheiro para os outros, porque emprestar dinheiro para os outros é totalmente furada. E mais uma coisa, galera, que não está exatamente relacionado ao vídeo, mas que na verdade não é o contexto principal do vídeo, mas está relacionado, né? Aprender a dizer não, galera. Muitas das vezes, uma das coisas mais importantes que você precisa aprender é a dizer não para os outros. Porque quando a gente não consegue dizer não, a gente vive a nossa vida no automático e a gente não começa a alinhar a nossa vida. Vamos supor que a nossa vida é automática. A gente vai, me chamaram para isso, me chamaram para aquilo, me chamaram para aquilo e outro, e você vai indo. E a tua vida vai indo daquele jeito desgovernado. Por isso que você não consegue juntar dinheiro, por isso que você não consegue cultivar bons relacionamentos, por isso que você não consegue tomar um foco na sua vida, você não consegue ser uma pessoa, como é que é? Disciplinada para fazer as coisas. E a partir do momento que você aprende a dizer não para os outros,
você automaticamente, inconscientemente, você começa a colocar uma certa disciplina dentro da tua cabeça, porque em vez de você ir aqui, no aleatório, assim, no automático, a vida, você começa a selecionar, né? Ah, vamos fazer isso? Não, pior que hoje eu não quero, não tenho dinheiro. Ah, não sei o quê. Não, não, não. Aí você consegue, quando você aprende a dizer não, você começa a focar na sua vida. E é isso que muitas pessoas não enxergam, que também dizer não para os outros é uma das coisas mais importantes que a gente tem que aprender, porque senão a gente vive a nossa vida no automático e ninguém tem que viver a vida no automático. A gente tem que ser dono da nossa própria consciência e da nossa própria realidade. E aprendendo a dizer não, a gente automaticamente, com o tempo, a gente vai mudando a nossa realidade. Mas acho que é isso aí, galera. O vídeo de hoje eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado por você que tem assistido. Espero que você tenha gostado do conteúdo e valeu, até o próximo vídeo.